Olá, hoje vamos estudar um pouco sobre manejo de novilhas de corte. Me chamo Rodrigo Rossi e sou o professor do IFTM Campus Uberlândia. Caso tenha dúvida, pare, volte, assista novamente. E se a dúvida persistir, envie uma mensagem no mural de nossa sala de aula virtual. Vamos lá? Vimos esse slide em nossa última aula. Apenas para relembrar, em bovinos de corte, as fêmeas que não forem utilizadas como matrizes serão destinadas à engorda para o abate. As demais permanecerão para aumentar o rebanho ou repor animais de descarte. Essas fêmeas completarão o desenvolvimento corporal para ficarem aptas a se reproduzir. Em média, isso ocorre quando atingirem 60% do peso vivo de um animal adulto da mesma raça no respectivo rebanho. Quando o animal alcança essa aptidão, dizemos que está na puberdade. Logo, podemos definir puberdade como a aquisição da competência reprodutiva. Então, a puberdade não é um evento, é um processo que ocorre ao longo do tempo. O desencadeamento da puberdade depende da habilidade dos neurônios hipotalâmicos específicos produzirem um hormônio estimulador de gonadotrofinas, o GnRH, em quantidade suficiente para promover e sustentar a gametogênese. Na prática, ou pelo menos em estudos científicos, consideramos que o animal está na puberdade quando apresenta o primeiro estro. Sabendo que a manifestação do cio não significa que o animal esteja ovulando, mas que o organismo está se organizando para fazê-lo, ou quando ocorre a primeira ovulação. Esse evento só é confirmado por ultrassonografia, portanto, requer profissional habilitado para esse diagnóstico. Ou ainda, se após ficar gestante, conseguir sustentá-la e levá-la a termo. Alguns animais podem ter cio e ovulação precocemente, antes de alcançar os 60% de peso vivo de um animal adulto. Porém, a falta de estrutura corporal faz com que o organismo do animal rejeite o embrião em desenvolvimento, resultando em abortamento. Diversos são os fatores que influenciam o desenvolvimento da puberdade. A raça é um dos principais fatores que afetam a ocorrência da puberdade. Por exemplo, animais taurinos são mais precoces que animais zebuínos. E o cruzamento dessas genéticas resulta na heterose, podendo reduzir a idade da puberdade. Agora pare o vídeo e analise as fotos. Quais raças foram utilizadas para ilustrar esse slide? Anote suas respostas para enviar para correção. Outro fator também importante no desenvolvimento da puberdade é o nível alimentar, ou seja, animais que consomem uma dieta mais densa em energia tendem a antecipar a puberdade, quando comparados a animais semelhantes que dispõem de uma dieta com menor densidade energética. A bioestimulação também pode ser utilizada para estimular a puberdade. Essa prática consiste na utilização do rufião, que se trata de um macho inteiro sem capacidade reprodutiva, ou na alocação de machos reprodutores em piquetes próximos, sem que ocorra o contato físico. Todos os fatores apresentados anteriormente só ocasionarão a antecipação da puberdade e o efetivo manejo reprodutivo se esses animais tiverem o peso mínimo preconizado. Veja nesse gráfico hipotético que todos os animais foram desmamados com o mesmo peso vivo. E todos tiveram a puberdade com o mesmo peso. O que há de diferente entre eles, então? O tempo que isso demorou para acontecer. O primeiro animal alcançou a puberdade no primeiro ano. O animal 2 no segundo ano. E o terceiro animal levou 3 anos para alcançar a puberdade. Mas como justificar que um animal tenha demorado mais tempo que outro se começaram com o mesmo peso? A métrica que variou foi o ganho de peso diário. O animal que ganhou mais peso entrou na puberdade antes. Podemos imaginar que o fator nutricional teve forte influência nesse ganho.
mas ele só é possível se a genética for favorável. Você pode imaginar então que o alto ganho de peso diário é sempre bom e deve ser buscado dentro da propriedade. Mas não é bem assim. No momento do acasalamento, ou seja, no momento em que a novilha alcance a puberdade e esteja ciclando, deve coincidir com a época de maior produção forrageira na propriedade. Assim, o ganho de peso diário deve ser ajustado, mais acelerado ou mais lento, de acordo com a época desejada. Assim, a data de nascimento e do desmame também serão fatores a serem pesados para esse ajuste. Como regra, as novilhas ingressam na estação de monta 21 dias antes das vacas. Ao selecionar o reprodutor que irá inseminar ou cobrir essa novilha, um fator muito importante a ser considerado é a DEP para facilidade de parto, pois são animais que não atingiram a maturidade corporal e o corpo ainda está crescendo. A escolha correta do reprodutor minimiza a ocorrência de distocias e abortamento. Dessa forma, terminamos essa aula. O assunto não foi esgotado e muitos detalhes ficaram de fora para caber no nosso tempo. Material complementar poderá ser disponibilizado em nossa sala de aula virtual e outros são facilmente encontrados na internet. A tarefa de hoje consiste em elaborar um resumo da aula e responder a pergunta feita ao longo do vídeo e enviá-los para avaliação de forma manuscrita. Caso deseje, se inscreva em nosso canal no YouTube, avalie o vídeo para entendermos melhor sua percepção e comente para que seus colegas e eu possamos promover uma discussão sobre o assunto. Agradeço por assistir essa aula e desejo bons estudos e aprendizado.